Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa bolsa com alça de mão e também a alça removível, a alça mais comprida. É uma bolsa super bonita e bem prática. A confecção também é bem fácil. Eu usei o fio náutico da Círculo, o náutico brilho, nessa cor vermelha que vocês estão vendo, e eu gostei bastante do resultado. Confira a seguir a lista de materiais e também as medidas em centímetros. Antes de começar a aula, eu vou convidar você para se inscrever aqui no canal e receber aulas e dicas como essa toda semana. Se você gostar dessa aula, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e deixar o like. Para fazer a bolsa, eu usei um novelo do fio náutico brilho, 2 mosquetões, um botão de imã, agulha número 6 a 7 para trabalhar a base, uma agulha mais fina, 3,5, 4, 4,5 para ajudar na hora do acabamento. Usei também isqueiro para queimar as pontinhas e fazer o arremate. E cola instantânea, o adesivo instantâneo para selar as pontinhas. Lembrando que todos esses acessórios são da Círculo. Eu deixo para vocês aqui também o site para que vocês possam ver certinho no site da Círculo todos esses acessórios para bolsa, além desse, todos os outros, que tem bastante variedade, é bem legal mesmo essa linha de acessórios. Inicio a bolsa fazendo um cordão com 20 correntinhas. Aqui no início, antes de começar as correntes, eu deixo 1 metro de fio sobrando para fazer o arremate no fundo da bolsa, o acabamento. Pulo uma correntinha, venho na segunda e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na última correntinha do cordão. Já cheguei na última correntinha, fiz um ponto, volto nesse mesmo ponto, na mesma correntinha e faço mais 2 pontos. A sobra de fio eu deixo lá para baixo. Fiquei com 3 pontos baixos nessa última correntinha. Fiz um ponto e depois mais 2 ali na vira. Agora eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base até chegar ao finalzinho da carreira. Aqui desse lado também faremos a parte arredondada, como eu já fiz desse lado. Cheguei no último ponto, eu tenho aqui aquela correntinha que pulamos. Aqui nesse último ponto, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos. Por que 3 pontos baixos, sendo que eu já tenho aquela correntinha que eu poderia contar como um ponto? Porque se eu fecho na correntinha, eu não tenho um acabamento tão perfeito. Então, eu faço os 3 pontos para ficar com a mesma quantidade que o outro lado, pulo a correntinha e fecho a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Agora, eu faço aqui uma corrente e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá do outro lado, onde eu tenho os 3 pontos baixos da parte arredondada. Chegando aqui desse lado, eu volto, porque vamos trabalhar os aumentos para continuar com a base do fundo da bolsa bem retinha. Prontinho, percorri toda a base e aqui na parte arredondada eu tenho os 3 pontos baixos que eu fiz juntos na última correntinha.
Eu faço 2 baixos juntos em cada um dos 3, ficando com 6 pontos baixos nessa parte arredondada. Então, faço meu ponto baixo, volto nele mesmo, mais um ponto baixo, até finalizar isso por 3 vezes, nos 3 pontos. Depois que eu fiz 2 pontos em cada um dos 3, eu já fico aqui na outra lateral, onde eu vou percorrer fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente nos 3 pontos juntos que eu tenho aqui desse lado, onde eu vou fazer o mesmo processo. Eu faço 2 pontos baixos em cada um dos 3, ficando com 6 pontos baixos, como eu fiz aqui desse lado. Finalizo a segunda carreira dessa forma, como eu disse para vocês, e depois volto já dando início à próxima. Já fiz os 6 pontos aqui desse lado, e aqui eu tenho aquela correntinha que fizemos. Bem onde eu fiz a correntinha, eu faço um ponto baixo, pulo a correntinha e fecho no primeiro ponto que fizemos. Prontinho. Já finalizei a carreira, olha como ele já está ficando com o formato oval do fundo. Subo uma corrente e trabalho um ponto para cada ponto de base, trabalhando em pontos baixos. Chegando aqui onde eu tenho os 6 pontos baixos, eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada, ficando com 12 pontos de um lado, 12 pontos de outro e um ponto baixo para cada ponto nas laterais. Eu chego até aqui, volto fazendo a parte arredondada e depois dou continuidade na carreira. Já cheguei aqui no primeiro dos 6 pontos e aqui eu começo a trabalhar fazendo os 2 baixos em cada um dos 6, ou seja, a mesma coisa que já fizemos na carreira anterior, só que na anterior fizemos por 3 vezes para ficar com 6 pontos, agora fazemos 2 juntos por 6 vezes, ficando com 12 pontos baixos. Um baixo para cada na lateral e desse lado também os 12 pontos baixos. Fundo da bolsa já finalizado. Agora, eu vou fazer uma carreira de nivelamento para depois começar o ponto fantasia da base. Essa carreira de nivelamento é bem simples. Eu trabalho um ponto baixo para cada ponto de base e não faço aumentos. Um ponto para cada ponto até circular toda a base, ou seja, eu vou trabalhar passando também na parte arredondada, fazendo só um ponto para cada, até chegar aqui no início, onde eu já comecei essa carreira de nivelamento. Prontinho, cheguei ao final da carreira. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, só que daqui pra frente eu fecho de uma maneira diferente. Eu venho aqui no primeiro ponto e pego só na alça de trás. Fecho com baixíssimo. Fico com aquela abertura ali, só que agora eu vou cobrir esse espaço, onde eu faço 2 pontos baixos. 1 e 2, no mesmo ponto. Pulo um ponto de base, venho no próximo. E aqui eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Pulo um ponto de base e no ponto seguinte
eu faço 2 pontos baixos. Eu vou circular toda a carreira. Faço 2 pontos baixos e pulo um ponto de base. 2 pontos baixos e pulo um ponto de base. Chegando no final, eu volto para mostrar como finalizar a carreira e como dar continuidade, já que faremos esse ponto que fica bem bonito durante toda a base. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu tenho aqui o ponto onde eu fiz o primeiro ponto e a sobra do pontinho que eu pulo. Fecho no primeiro ponto baixo que fizemos com um ponto baixíssimo. Vou aqui abrir a argola, porque eu vou fechar daquela mesma forma. Ela vai puxar um pouquinho aqui, mas depois os pontos escondem essa abertura. Então, fecho com um baixíssimo só na alça de trás, volto pegando as 2 alças, buscando a laçada e fazendo o meu primeiro ponto baixo. Notem que os 2 pontos baixos que eu trabalho agora ficam sobre o primeiro ponto dos 2 na carreira anterior. E dessa forma fica bem fácil para que eu possa me guiar na contagem. Por quê? Eu vou fazer esse mesmo ponto durante toda a base da bolsa. Então, tenho 1, 2 pontos no mesmo ponto de base na carreira anterior, os 2 pontos baixos. Os 2 da carreira que eu estou trabalhando sempre ficam em cima do primeiro. Então, eu faço os 2 no primeiro, o segundo eu pulo. Faço os 2 pontos baixos juntos no primeiro dos 2 que eu tenho na base e pulo o segundo. E dessa forma eu vou trabalhar até atingir o tamanho que eu quero. Eu vou trabalhar aqui na minha cerca de 15 centímetros com esse ponto. Então, eu vou trabalhando, contando aqui, ó, depois do fundo, ela já começa a curvar, formando o saco da bolsa. E eu vou contar aqui os 15, 16 centímetros de altura. Mas, claro que tanto na largura quanto na altura, você que determina para ter o tamanho de bolsa que você queira. Continuei trabalhando e completei aqui mais ou menos em torno de 16 centímetros na base. Agora, eu vou trabalhar mais 3 carreiras com ponto baixo centrado. Como eu faço? Eu venho, a primeira carreira, eu já fechei aqui, e agora eu trabalho fazendo normalmente uma carreira em pontos baixos. Essa carreira é a carreira de nivelamento. Então, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base até percorrer toda a carreira. A segunda e a terceira, eu vou centrar esses pontos. Então, ficaremos no total com 3 carreiras. Uma de nivelamento em pontos baixos e 2 carreiras em ponto baixo centrado. Já finalizei a carreira em pontos baixos e agora começo a primeira carreira em pontos centrados. Ponto baixo centrado, ao invés de eu pegar aqui na parte de cima, onde eu passo pelas laçadinhas, eu vou pegar aqui onde eu tenho esse Vzinho, ó. Em cada ponto baixo se forma esse desenho como se fosse um V. E eu vou passar aqui por dentro desse V para trabalhar o ponto. Eu já começo vindo aqui no primeiro V, abaixo do ponto baixíssimo
que eu fiz, busco a laçada e eu fecho o ponto normalmente, ó, como se ele fosse mesmo o ponto baixo. A única coisa que muda é o lugar que eu pego. Ao invés de pegar ali nas laçadas, eu pego aqui e passo a agulha por dentro desse V, busco a laçada e fecho o meu ponto baixo centrado. Então, ele fica bem fechadinho, um Vzinho dentro do outro. Fecho a carreira com baixíssimo e depois faço a segunda carreira usando esse mesmo processo. Já finalizei as 3 carreiras em ponto baixo centrado, agora eu trabalho uma carreira em ponto baixíssimo, tanto para formar o acabamento em volta da base, quanto o reforço. Eu acho essa carreira em pontos baixíssimos bem importante, porque ela realmente reforça essa parte final da bolsa. E o acabamento também fica bem bonito. Eu venho no próximo ponto, já fechei a carreira com baixíssimo, e só trabalho aqui fazendo uma carreira em pontos baixíssimos, até circular toda a base do trabalho. Depois que eu finalizar, eu vou cortar o fio, já vou arrematar essa parte e depois vamos para os acabamentos. Já percorri toda a volta fazendo os pontos baixíssimos e aqui no final eu corto o fio, só que eu deixo 5 metros de fio. Por que que eu deixo essa quantidade de fio? Eu vou tanto fazer a parte do arremate aqui em cima, quanto fazer o acabamento entre a carreira, a primeira carreira de ponto baixo centrado e o ponto da base. Então, eu venho aqui, busco o fio por baixo do primeiro ponto baixíssimo e levo ele lá para trás. Aqui, eu desço puxando esse fio, como eu fiz agora, até ficar ali na terceira carreira. Então, eu pego uma agulha, se você tiver uma agulha mais fina, facilita bastante, porque você vai pegar o fio e vai trazendo ele por dentro das laçadas. Passo a agulha pela laçada, busco o fio, passo a agulha pela laçada, busco o fio, até descer aqui, até na terceira carreira. Já desci o fio, com isso, eu não preciso fazer o arremate, então fica bem mais prático. Eu venho aqui, passo a agulha entre a primeira carreira do centrado e a última do ponto de base. Eu vou fazer uma carreira, o fio está lá atrás, uma carreira em ponto corrente aqui, como se eu estivesse fazendo um ponto baixíssimo entre uma carreira e outra. Então, busco o fio, trago ele aqui pra cima e passo por dentro da laçada. Passo a agulha no ponto, busco o fio, passo por dentro da laçada. Então, olha só, ele fica com o mesmo acabamento que eu fiz lá na parte de cima, separando essa diferença entre os pontos. Toda a volta dessa mesma forma. Cheguei ao final da carreira, venho aqui no primeiro ponto que eu fiz e puxo o fio lá pra trás. Aqui sobrou um pouquinho, eu já cortei o excesso. E agora, essa parte que eu tenho aqui, eu faço o seguinte. Fazendo o arremate, deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil pra ver no vídeo. Então, eu passo por dentro de uma laçadinha, eu não preciso dar nó. E eu venho com um adesivo instantâneo
pinguinho. Ele entra ali por dentro dos pontos. Trago um pouquinho mais para baixo. Novamente. Um pinguinho, ó, notem que eu até dou uma puxadinha para que a cola penetre por dentro dos pontos. Depois disso, já posso cortar o fio. Aqui onde eu cortei, isqueiro, e eu queimo essa pontinha. E assim, ó, o arremate fica com um acabamento super bom, bem reforçado, não fica pontinha nenhuma aparecendo e nem relevo de nó. Agora, eu já tenho a base da bolsa prontinha. Eu vou fazer a colocação da alça de mão e também da alça a tiracolo, a alça mais comprida. Agora, eu vou trabalhar o preenchimento da alça. Eu vou usar essa alça de metal. Você também pode usar uma alça de acrílico, preenchendo toda a volta ou só uma parte para usar como apoio na costura lá na base da bolsa. Então, eu deixo aqui uma sobrinha, só busco o fio aqui, passo a laçada aqui por dentro, aqui ainda vai ficar solto. E continuo fazendo a mesma coisa. Venho, busco a laçada e fecho aqui como se fosse um ponto baixo. Busco a laçada e fecho como se fosse um ponto baixo. Dessa forma, eu trabalho, aqui na minha, eu vou trabalhar 14 pontos. Então, eu conto como se fosse um ponto baixo mesmo. 1, 2, 3, até completar 14. Já fiz os 14 pontos na argola. Aqui vocês vão ver que eu coloquei um marcador, porque eu separei a mesma quantidade aqui na minha bolsa, em torno de 4 dedos de cada lado. E eu centralizei a argola. Olha só, eu vou colocar a parte onde eu fiz os 14 pontos, exatamente nessa parte ali, como se fosse uma meia-lua. Aqui eu cortei o fio, deixei cerca de 2 metros de fio. E agora, eu vou trazer aqui, ó, bem próximo ao marcador, esse fio lá pro lado avesso da bolsa. Porque eu vou fazer a costura exatamente como eu fiz o acabamento aqui no ponto corrente, no ponto que é um ponto baixíssimo, onde eu puxo o fio lá de trás e trago ele aqui pra frente. Então, eu faço o quê? Depois que eu já levei o fio lá pra trás, ele já está no lado avesso, eu vou pegar aqui, ó, só na alcinha de baixo. Então, eu não pego nas duas, eu vou pegar entre uma e outra, passo a minha agulha lá por baixo, busco o fio e passo ele aqui pela laçada. Venho no próximo, sempre, ó, deixando ele já pra ficar bem certinho ali na direção. Se você quiser, você pode pegar esse fiozinho aqui de sobra e já passar ele aqui no lugar que eu tenho que finalizar a costura. Então, você pode deixar ele já presinho aqui, que ajuda. Depois, nós soltamos esse arremate para eu fazer o arremate correto. Mas ele ajuda porque ele vai dar firmeza do local que você tem que chegar aqui com a sua costura.
Então, venho dessa mesma forma até chegar lá do outro lado. Busco o fio, passo pela laçada que está aqui atrás, ó, essa que está na frente eu deixo, passo só pela que está atrás, entre as duas. Ponto baixíssimo. E venho repetindo essa costura até chegar lá do outro lado. Agora, eu vou fazer a alça solta, que eu vou trabalhar no mosquetão, para depois colocar o mosquetão envolvido na base da bolsa. Como eu faço essa parte? Eu saio com a alça já direto do mosquetão. Eu vou deixar um fio de sobra, pelo menos 4 vezes, um pouquinho mais, o tamanho da alça que eu queira. Por exemplo, se eu quero uma alça de 80 centímetros, eu deixo aí 3,20 metros, 3,5 metros, para que eu tenha a segurança do fio, já que eu trabalho com ele duplo. Um é o fio de sobra, o outro, o fio que eu tenho no novelo. Agora, eu faço o seguinte, eu venho aqui, passo por baixo da agulha e passo por dentro do mosquetão. Passei ali, fiquei como se fosse um ponto baixo. E faço isso novamente. Notem que o fio, ele está ali, ó, passando junto com a base do mosquetão. Depois que eu fiz esses 2 pontos, eu já tenho aqui a segurança, ele já está preso, bem parecido com a parte do preenchimento da alça de argola, só que eu levo o fio ali por baixo, ó. Agora, eu faço o seguinte, esse fio aqui de sobra do novelo, eu jogo ele por cima da agulha e fico com 2 laçadinhas. Aqui nessa primeira, você até pode passar nessa laçada anterior, ó, para que ele fique ainda mais preso. Nas outras, só as 2 laçadinhas. Então, venho, jogo o fio de sobra aqui por cima da agulha, busco o fio do novelo e passo por dentro das laçadas. Agora, eu só tenho 2, ó, a de sobra e a do novelo. Então, passo a de sobra por cima da agulha, fiquei com as 2 laçadinhas. Busco o fio do novelo e passo pelas 2. Fio de sobra por cima da agulha, fiquei com as 2 laçadas, busco o fio do novelo e passo por dentro das 2. E dessa forma eu trabalho por quantos centímetros eu queira a minha alça. Trabalho até no comprimento desejado. Bem, já finalizei a alça com os mosquetões. Já fiz a costura da alça de mão dos 2 lados. E aqui na parte de baixo, eu tenho aquele fio de sobra. Esse fio, eu faço o mesmo acabamento que eu fiz aqui na parte entre os pontos. Eu busco esse fio, trazendo ele aqui pro lado direito e venho fazendo o ponto correntinha até o outro lado. Busco a laçada e vou passando por dentro, bem onde eu fiz a corrente inicial. Dessa forma, eu também vou finalizar o acabamento dessa parte, ele reforça e fica bem bonito. Para finalizar, eu arremato o fio lá pro lado de dentro, da mesma forma que eu já fiz nas outras pontinhas. Finalizei o acabamento no fundo da bolsa e já arrematei todas as pontinhas. Agora, eu vou colocar o botão de imã, eu centralizo, e esse daqui, esse botão magnético, ele é bem legal porque ele tem esses furinhos nos 4 cantos.
o que me permite fazer a costura com facilidade. Eu venho com linha e agulha de costura, costuro um de um lado, eu sempre deixo assim, ó, cerca de um dedo a partir da segunda carreira, contando de cima para baixo. Do outro lado, o outro, e eles se encaixam e fecha super bem. Se você quiser, você pode colocar 2 botões, então é opcional, mas ele fecha super bem. Então, aqui na minha, eu vou colocar um só. A parte da alça, que eu tenho mosquetão, também é bem simples. Ele é articulado, então eu só venho na base da bolsa e passo já deixando a alça presa, um mosquetão de cada lado. Bem, pessoal, e dessa forma, colocando o botão, a alça, já arrematei todas as pontinhas, eu já tenho a bolsa finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!